Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicados. Vamos aguardar alguns momentos aqui para a conexão estabilizar e já informo o motivo dessa nossa transmissão, mais uma transmissão hoje. Nós que estamos nesse mês de junho, comemorando 22 anos de pregação contínua do Evangelho aqui na cidade de Jequié. E estamos aproveitando as nossas lives e sempre trazendo alguém para ministrar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, trazendo alguns convidados, né? Esse foi o propósito que Deus colocou no nosso coração para esse mês de junho, tal qual os últimos meses tem sido um mês também difícil, trabalhoso, mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus por Ele nos conceder mais um tempo, mais um ano de evangelização aqui na cidade de Jequié. E por conta disso, em todo esse mês, em todas as lives, quase todas as lives, nós tivemos a possibilidade de ter alguém participando dela de maneira especialíssima conosco. Mas vamos lá, gente, voltamos aqui. Espero que o PC permita que a gente continue aqui o bate-papo. Como eu estava falando, a ideia é nós utilizarmos esse teste aqui de conexão, porque se tem que cair alguma coisa, que cai agora, né? Mas a ideia é estar, ou além do áudio e do vídeo, a gente também poder conversar com o nosso convidado, poder conhecer um pouco mais dele, da sua trajetória enquanto servo do Senhor, um pouco da sua família. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para a nossa transmissão o pastor Ademir Machado, que é o nosso convidado nesse final de semana para estar conosco na celebração do nosso 22º aniversário de evangelização contínua aqui na cidade de Jequié. Pastor Ademir, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Como é que tá? Fala, meu companheiro. Tudo bem, graças a Deus. Prazer muito grande poder estar participando desse primeiro encontro. No sábado, estar junto com os irmãos aí na festa de agradecimento no nome do Senhor pelo 22º aniversário da igreja. Pronto. E aí, se por acaso durante a transmissão sentir alguma dificuldade, você pode ir noticiando que a gente vai tentando equalizar aqui de alguma forma. Pastor Ademir, para que quem ainda não te conhece possa te conhecer, queria que o irmão dissesse a data de nascimento e o local do seu nascimento também. Então, eu nasci no dia 17 de maio de 1978, portanto, tenho 42 anos. Eu nasci na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Pronto. E aí, como um bom carioca, és flamenguista também. Flamenguista doente. Não. Eu sou vascaíno. Vascaíno sadio. Muito bem. O irmão é casado? Há quanto tempo casado? Filhos? Sou casado deixa eu contar aqui, 99 para 2020, 21 anos. Iremos completar agora em novembro. 27 de novembro, eu e a jovem Isabel estaremos completando 21 anos de casados. Nesse casamento, o Senhor nos concedeu a dádiva de termos pais, da Ellen, que tem 19 anos, e do Luiz Felipe, que tem 17, também em dezembro faz 18. Bênçãos do Senhor. E quanto tempo na fé já, pastor? Eu fui recebido por Cristo
né, no então, com 14 anos. Eu pertencia, à época, à Igreja Metodista, e ali eu me decidi por Cristo, com 14 anos, com 15 anos me batizei. Então, eu estou com 42 anos, são... Me ajuda na matemática, que eu estou ruim? 27 anos a caminhada cristã. Acho que isso, né? 27 com 15, 42? Isso mesmo. 27 anos na caminhada cristã. E foi lá em Niterói mesmo que conheceu a igreja metodista? Não. Eu quando meus pais se separaram, né? Quando a gente era bem criança. E aí eu fui morar no interior do estado, numa cidade chamada Italcara. E lá em Italcara eu morava com a minha avó, e a minha avó ela trabalhava para uma senhora que era membro da igreja metodista dessa cidade. Então, a gente sempre ia à igreja com a avó, e depois que a gente foi para a adolescência, eu fiquei um espaço de tempo sem ir. Ia muito raramente. Mas numa dessas vezes raras que eu ia à igreja, então, na pregação do pastor Francisco Benjamin, que hoje é meu amigo, né? Pastorei uma igreja metodista próximo à igreja que eu pastorei lá em Tanguá. Ele fez o apelo e eu fui à frente, me decidindo por Cristo. Amém. Louvado seja Deus. E a vinda para a igreja congregacional? Como foi? Então, aí nesse interim, eu voltei a morar na capital, né? Na verdade, na grande cidade, se a gente pode dizer assim. Voltei para São Gonçalo, morava com minha mãe, né? E aí, nisso, eu comecei a frequentar a igreja metodista do Alcântara, que pertence a São Gonçalo, porque eu era membro da metodista lá em Italcara. Então, na mudança para cá, eu falo Italcara porque Italcara é a cidade, mas a igreja mesmo era num bairro lá, num distrito de Italcara. Então, quando eu venho para São Gonçalo, eu passo a frequentar a metodista em São Gonçalo. Isso jovem ainda, solteiro, mas comecei a trabalhar e ficava distante a igreja metodista da minha casa. Aí, nesse inteirinho, eu comecei a namorar com Isabel, que era da igreja batista. A Isabel era membro batista. E aí, nisso, ela começou a me levar para a igreja batista. Eu comecei a ir para a igreja batista com ela, tal, aquela coisa toda. Mas a gente se casou, né? A gente se casou e começou uma construção de uma igreja congregacional de frente da nossa casa. E aí a gente fez uma visita lá e eu achei o estilo da igreja congregacional muito parecido com aquilo que eu vivia na igreja metodista. Então a gente começou a declinar, né, para aquele lado. E aí acabamos indo para a congregacional e estamos até hoje, graças a Deus. E quanto ao chamado para o ministério pastoral, como é que isso foi acontecendo? Foi algo que até antes na metodista você já sentia? Algo que aconteceu depois? Você se descobriu indo para essa seara? Como foi? Isso aí é muito bacana, porque quando eu estava na metodista, tinha um rapaz lá, porque na metodista os ministérios são diferentes da nossa igreja, né? Lá eu não me lembro agora, que eu era muito novo, e eu não estudo a metodista, assim, então eu não sei a fundo. Mas me parece que é pastor, evangelista, mas não tem... Eu não tenho certeza, né, no que eu vou dizer. Eu não sei se tem o diaconato, como nas nossas igrejas. Mas, assim, tem muitas pessoas que se destacam e eles chamavam na metodista de obreiro. Então, tinha um obreiro lá na igreja, que até hoje também é meu amigo,
e hoje ele é pastor também, mas não é mais metodista, que muito me influenciava pelo jeito de pregar, pelo jeito de ser. E eu gostava muito, passei a gostar muito da pregação, da palavra, por conta da experiência desse moço. Mas eu não sabia que aquilo era já uma semente do chamado pastoral que estava já no meu coração. Mas então, lá na Igreja Batista, quando eu estava lá com a Isabel, o pastor dela, né, nosso pastor, né, que eu também passei a ser membro da igreja, né, então, ele começou a perceber ministério na minha vida e ele falou que eu deveria ir para o seminário. E aí isso foram sendo confirmados através de ainda mais 2 pastores que disseram para mim que eu poderia estudar, aquela coisa toda, até que, enfim, eu fui para o seminário com o intuito só mesmo de estudar, de adquirir conhecimento, aquela coisa toda, e corria do ministério, tinha maior medo de ser pastor, né? Eu falava, não, eu vou lá para estudar e só, mas não quero isso comigo, não. Mas aí, assim, o espaço aqui é pequeno para eu falar, né? Mas se eu for contar assim das experiências espirituais que marcaram também o chamado, elas são enormes. Eu estou contando aqui assim mais os fatos, né, que aconteceram assim com pastores, colegas, né, de ministério hoje que me incentivaram. Mas assim, teve pessoas também que foram usadas por Deus. Por exemplo, tem um fato que eu sempre conto aqui em casa, porque eu era do ramo de padaria, né? Antes de ser pastor, eu tinha padarias e aí eu me lembro que um dia eu estava naqueles conflitos, né? Se vai ser pastor, se não vai ser pastor, o que que é, aquela coisa toda. Não, você. E aí um cliente chegou na padaria, um rapaz que eu não conheço, conheci assim de chegar lá, comprar tal. Rapaz, nesse dia, e ele é até um cara assim, ele se veste assim muito à vontade, é um cara assim muito diferente. E ele comprava, ele assim um cara meio assim meio desantenado, meio desligado da vida, ele entrava lá, comprava o pão, saía. E nesse dia quando eu comecei a atendê-lo, acho que nem era eu que estava atendendo ele, alguém estava atendendo ele e eu estava ali perto, acho que do caixa. E aí ele virou para mim assim, uma coisa muito estranha, olhou nos meus olhos e falou assim: eu não tenho culpa se Deus te chamou para ser pastor. Aí botou o pão na sacola e foi embora. Então, assim, essa é uma das coisas que mais me marcou na minha vida, porque ele não sabia. Eu nunca andei vestido assim com aquela vestimenta de pastor, mesmo estando no seminário. E, e eu estava assim, muito à vontade, assim, de bermuda, como eu estou aqui hoje. E ele, assim, eu acredito que usado por Deus, se era uma confirmação espiritual que eu precisava, ele virou, olhou para mim e falou assim: eu não tenho culpa se Deus te chamou para ser pastor. E aí ele botou o pão na sacola e foi embora. Um cara todo, assim, não é aqueles crentes pentecostal, aquele estilo, senão eu também diria, mas não, um camarada super simples também, e um cara todo desligadão da vida, e assim, Deus usou a boca dele. Não sei como, por quê, e era para falar comigo, porque Deus usa quem ele quer, né, a gente sabe. Verdade. Então, assim, essa é uma das experiências, assim, marcantes no meu ministério, Deus usando uma pessoa para falar claramente comigo. Que eu também pedia sempre essa confirmação. Deus, eu quero uma confirmação. E a confirmação veio assim. E já se vão quanto tempo aí de ordenação pastoral? Rapaz, você me chamou? Eu fui ordenado em 2000 e... Nós estamos em 2020, né? Então foi em 2008. Isso. São 12 anos. 12 anos de pastoral. 12 anos. Isso. E aí, quando você foi ordenado, chegou a exercer já aí no Rio, Então, ficou à frente de alguma igreja e tal? Sim. Antes de ser ordenado, eu já estava pastoreando. A gente começou um trabalho numa comunidade, e aí eu não era ainda pastor, era só seminarista, e era estranho porque a gente ia para lá e quando as pessoas iam se referir a mim lá na congregação,
pastor daquilo ficava meio esquisito para mim, mas foi a minha primeira experiência, né, ministerial lá naquela comunidade, naquela congregação, e aí foi minha primeira experiência. Mas lá, estando lá é que veio a ordenação, né? Que eu terminei o seminário, aí fiz a prova, e aí a ordenação veio eu trabalhando na congregação lá em Jardim Catarina, aqui em São Gonçalo. Eu estou em São Gonçalo nesse momento, por isso que eu estou dizendo aqui em São Gonçalo. E a sua vinda para a Bahia, pastor Ademir, sua vinda, a vinda da família, como é que se dá isso? Porque você está no berço do congregacionalismo brasileiro, onde, em tese, onde ela é mais forte, onde teria mais possibilidade, ao Senhor te envia para a Bahia. Como é que foi isso? Eu estava já nessa congregação, iam fazer, parece que 4 anos, se eu não me engano, 3 anos e alguma coisa, e eu já estava me sentindo... porque eu imagino que o pastor, ele tem que viver na mão de Deus, né? Para onde Deus disser que a gente tem que ir, a gente tem que ir. Eu imagino que seja assim. E ali eu estava na congregação, mas eu estava sentindo que parecia que meu tempo na congregação estava acabando. E eu me lembro que quando eu comuniquei lá na congregação que a gente ia deixar, foi um tempo assim de muito choro, né? De muito, tanto deles quanto nosso, porque era uma coisa muito legal. A gente começou, hoje lá é praticamente uma igreja, né? Hoje essa congregação, ela pertence à igreja do Alcântara e assim, tá um trabalho muito bacana. Mas, então, aí nesse interim, o pastor Yalan, ele estava chegando na igreja do Alcântara. Chegando para pastorear a igreja do Alcântara. E eu estava como membro na igreja do Alcântara. E aí eu fiquei ali na igreja do Alcântara como membro, eu deixo a congregação. E aí o pastor Yalan me falou se eu gostaria de conhecer um campo missionário, aquela coisa toda. E eu me coloquei à disposição, falei que estaria orando e tal. E aí foi muito interessante que ele me falou de um campo missionário em Itajuípe, onde está hoje o pastor Joacil, é isso? Joacil tá... Isso mesmo. Tá. Então, aí ele e o Julimar, uma outra pessoa que eu não lembro quem foi, me falaram do campo de Itajuípe, para eu ir lá, conhecer o campo de Itajuípe, aquela coisa toda. Aí eu conversei com a minha esposa e tal. E aí, tudo certo para eu ir para Itajuípe. Aí, na semana que eu estava já me preparando, eles iam mandar a passagem para eu ir conhecer o campo, o Julimar entrou na rota de... entrou no jogo. E aí o Julimar foi e mandou uma mensagem para mim, ou foi uma ligação, dizendo que eu não deveria ir para Itajuípe, mas que eu deveria ir para Jequié, porque a congregação de Jequié estava na frente, no sentido de, acho que estava mais tempo sem obreiro, e ele falou para eu ir para Jequié. Mas aí, na verdade, houve uma conversa lá no DEM, de que eu deveria, então, para aproveitar a viagem, que eu conhecesse, então, o campo de Itajuípe e também o campo de Jequié. Eu ia ficar, parece que 10 dias num lugar e 10 dias no outro. Então, tudo bem, mas assim, o meu coração, o meu desejo naquele momento era ir para Itajuípe, até porque Itajuípe era próximo a Ilhéus, não é isso? Mais próximo a Ilhéus, porque assim, eu não tinha conhecimento nenhum da geografia aí. Então, assim, eu só sabia que Jequié ficava para dentro. Então, assim, eu começava a pensar, poxa, para eu voltar, vir ao Rio, para passear, aquela coisa toda, Dá licença um minutinho. Fique à vontade. Aí eu dizia assim, então, ali em Itajuípe a gente pega uma condução, já está no aeroporto, vai ser tudo mais tranquilo. Esse era os nossos planos, de ir para Itajuípe.
Aí, rapaz, o Julimar, não, vocês vão em Itajuípe, conhece Itajuípe, não sei o quê. Aliás, o Julimar queria que a gente fosse para Jequié. Eu não lembro. Era um dos dois campos que o Julimar queria que a gente fosse primeiro, que estava na frente. Eu sei que acontece que, então, quando o pastor Yalan, que era. Não, o Yalan não era do presidente do DEM, não. Eu acho que ele era só conselheiro. Falou, então, para eu ir Era para. o pastor Eliezer. Era o Eliezer que era o presidente, isso mesmo. Quando ele falou para eu ir. É isso aí, eu estava querendo lembrar que era outra pessoa, era o Eliezer. Quando eles falaram para eu ir, então, fazer a viagem para Itajuípe, para Jequié, o diácono que tomava conta da igreja de Itajuípe, porque a igreja de Itajuípe, o pastor que estava lá, parece que tinha saído, eu não lembro agora quem era, não sei se era Pastor Aguinaldo, Aguinaldo, né? Aguinaldo, acho que era Aguinaldo. Ele tinha saído, e aí a igreja estava na mão de um diácono, na mão no controle, né? Estava tomando conta, estava cuidando. Então, esse diácono, ele estava, eu não lembro mais agora o nome dele, ele estava com a esposa com câncer. E aí, quando o Julimar, o pessoal do DEM, ligou para ele, dizendo que eu iria ficar 10 dias lá e 10 dias em Jequié, ele ligou, mandando dizer que não poderia me receber lá, porque a esposa dele estava doente e ele não estava podendo ficar em Itajuípe, porque também ele não morava em Itajuípe, esse diácono. Parece que ele morava num lugar distante, mas ele ia para lá. Então ele falou assim: não, a gente não vai poder dar atenção ao pastor, aquela coisa toda, não vai ser, o trabalho não vai ficar do jeito que a gente está imaginando. Então faz o seguinte, manda ele vir numa outra ocasião. Aí, como a passagem já estava comprada, então o consenso do DEM foi: então você vai só em Jequié e conhece Jequié. E aí, quando a gente foi para Jequié, e o nosso coração era Itajuípe, porque aquela coisa toda, a gente queria ficar próximo do aeroporto, Ilhéus, porque acho que de Itajuípe, Ilhéus ali até Jequié, se eu não me engano, acho que são 150 quilômetros para frente. Aí, então, fomos para Jequié. E aí, quando chegamos em Jequié, foi amor à primeira vista. E aí, quando a gente chegou, né, a gente volta para conversar com o DEM, a gente diz que a gente está satisfeito com o Jequié. Na verdade, eu fui primeiro sozinho, de avião, né? Fui para Ilhéus, me pegaram em Ilhéus, me levaram para Jequié, mas aí isso foi, se eu não me engano, acho que foi em junho. Mas aí em setembro eu fui de carro lá, eu e a Isabel, para conhecer então a igreja de Jequié. E a gente gostou muito, foi uma experiência maravilhosa. E assim, foi muito triste também a nossa saída de lá, porque a gente fez amigos de verdade aí na igreja de Jequié. E assim, aquela coisa que a gente não imaginava, mas estava nos planos de Deus. Foi um momento maravilhoso na nossa vida, o tempo que a gente passou aí. Esse povo de Jequié é assim, moço. Você visita a primeira vez para dar apoio e tal, e já era. Nem adianta tentar ir para outro lugar. Você fica apaixonado. É verdade. O papel da família no que diz respeito a essa mudança, né? Porque, pelo que eu estou calculando aqui, eu acho que os meninos vieram para cá pré-adolescentes ou adolescentes, né? E também a esposa. Não houve dificuldade no que diz respeito a essa vinda para um outro estado, para longe da família? Como é que foi essa conversa no que diz respeito a uma missão além da sua cultura? O primeiro momento foi muito difícil, porque a família da minha esposa, no caso, mãe, pai, ficaram muito sentidos, até porque eles eram muito ligados aos nossos filhos e a nossa casa, que é parede meia, como dizem, né? Então, assim, nossos filhos ficavam mais na casa deles do que nas nossas casas. Na época, me parece que eles tinham 9 anos, acho que Ellen tinha. Tinha mais, Ellen? Ellen acho que tinha 9, 10 anos, e o Felipe. Qual a diferença? Felipe acho que tinha 9, 8, coisa assim. Então foi comprar, tirá-los daqui, foi tranquilo. Eu não vi assim dificuldade com eles, não. A maior dificuldade foi com os avós. Os avós sentiram muito.
eu e Isabel, a gente ficava assim, mais naquela desconfiança do que seria, né? Mesmo a gente estando muito desejoso de ir por conta da experiência, sabendo que Deus estava no negócio, mas a gente ficava o tempo todo naquela dúvida de como vai ser. Eu lembro que na semana que a gente tinha que viajar, um dia e aquilo era uma agonia, sabe? Vai ou não vai, embora a gente já sabia que a gente tinha que ir, estava tudo certo, mas ficava sempre naquela. E na semana mesmo que a gente ia viajar, a gente foi no DEM, chamou o pastor Eliezer, que era o presidente, falou assim: Eliezer, a gente está pensando em desistir. Aí o Eliezer até foi assim, teve uma palavra assim, bem pastoral para a gente, acho que usado por Deus. Ele falou assim: não, vocês pensam direitinho, mas se vocês não forem, vocês nunca vão saber como seria se vocês tivessem ido. E aquilo, assim, falou muito no nosso coração. Eu ficava pensando, é mesmo, né? A gente vai viver a vida toda pensando, pô, será como é que teria sido se a gente tivesse ido para Jequié? Então, a gente para a gente ir mesmo, bora. E aí, mas foi muito triste quando o caminhão parou aqui em frente da nossa casa, a gente botando as coisas dentro do caminhão. Olha, foi triste ver, deixar a casa para trás, fechar a casa, deixar, assim, família, foi muito difícil. Mas, assim, as crianças foi tranquilo. A gente não é muito apegado a coisas, né? Então, assim, não foi difícil para a gente deixar a casa. Foi mesmo uma questão da família mesmo, mais por conta das crianças até. E acabou marcando aqui, né? Tanto que, vez por outra, vocês são citados aqui com muito carinho. Foi uma coisa muito legal mesmo. Foi de Deus, muito de Deus, o casamento que a gente teve aí com o pessoal de Jequié. Não tem uma pessoa que a gente não lembra com carinho. Graças a Deus a gente fez amigos de verdade aí. E a gente torce muito para a igreja, né? A gente sempre também, quando pode, ajuda, ora, orienta, né? Tanto como foi quando o pastor Rodrigo esteve aí, né? A gente sempre apoiando. Agora você está aí, a gente também, mesmo pastoreando aqui, a gente tenta apoiar, seja com oração, seja na parceria missionária, e, claro, respeitando o pastorado seu, e como respeitamos do Rodrigo, mas mais mesmo no apoio de amigo, de irmão mesmo. E como tem sido importante, né? Esse apoio, esse cuidado, essa intercessão, esse apoio financeiro também tem ajudado a gente bastante aqui. Pastor Ademir, antes da gente encerrar aqui a transmissão, caso o irmão tenha uma palavra, um devocional, queira falar alguma coisa, se sinta à vontade, viu? A casa é sua. Não, eu quero, não vou assim deixar nenhum texto bíblico, mas eu quero dizer mesmo, eu até já disse bastante, mas falar que do carinho mesmo que a gente sente pela igreja congregacional de Jequié, foi uma coisa assim muito muito de Deus mesmo que aconteceu com a gente aí. Eu me lembro que a igreja de Jequié tem, né, ainda um problema relacionado à documentação de terreno, e a coisa era tão forte que isso foi até profetizado, de que Deus levaria um pastor para ir na época para poder resolver a questão. Eu me sentia muito responsável por isso, porque o profeta que foi usado, ele falou isso para mim quando eu cheguei lá na casa da irmã Áurea, que ele já tinha falado isso para alguém lá, e assim, eu me senti muito frustrado de não ter conseguido resolver essas questões documentais. Aí a gente procurou, a gente foi em vários lugares, resolvemos alguma coisa, mas assim, a gente queria ter resolvido completamente. Mas nós não conseguimos, mas também muita coisa não dependia da gente, dependia do DEM, e eu acredito que o DEM hoje deva estar correndo, mas eu me lembro que o presbítero Hamilton até disse uma vez para mim assim: mesmo você indo embora, você podendo nos ajudar agora que você vai estar lá no Rio,
E assim, sempre que a gente está com alguém, a gente pergunta. Eu me lembro que teve uma vez que eu tive com o pastor Joaldo Machado, assessor jurídico, aí eu perguntei como é que estava a situação. Então, assim, sempre que a gente encontra alguém, a gente toca no assunto e para tentar resolver essa questão, mas hoje eu sinceramente não sei como está. Mas assim, eu quero dizer que essa nossa relação, né, com o povo da Igreja Congregacional de Jequié, ela continua, como eu imagino, pastor Jorge, que vai continuar contigo também, como o pastor Elielso vai estar aí no domingo pregando, porque é um povo muito amoroso, né? Minha família é muito feliz com o povo daí de Jequié. E assim, a palavra que eu quero deixar é isso. Como o apóstolo Paulo, quando se relacionava à igreja, às igrejas, né, por onde ele passou, eu quero também fazer palavras dele, né? É com carinho que eu me lembro de vocês, é com alegria que eu me lembro de vocês, não me cesso de orar pela vida de vocês. Pedindo a Deus que sempre fortaleça os irmãos, dê sempre saúde e que o Senhor guarde os irmãos, que essa é a nossa vontade, é nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. A gente agradece ao pastor Ademir por ter cedido o seu tempo para estar conosco, fazendo essa breve entrevista, esse breve relato da sua vida e do seu contato aqui conosco no campo missionário de Jequié. Muito obrigado. Peço para mandar um abraço também aí para a Isabel, para os filhos também, para ela e para o Felipe. Bênçãos do Senhor. E já convidando os amados para estarem conosco aqui, então, no sábado. Sábado, dia 27, às 19 horas, nós, então, estaremos no nosso primeiro dia de celebração do aniversário da nossa comunidade, 22 anos de pregação ininterrupta da Palavra de Deus, e o pastor Ademir será o nosso preletor do sábado. Então, a gente convida você a estar conosco e chame mais um. O tema é 1 mais 1 igual a muitos, então vai você, chama mais um, para que muitos possam assistir e, com certeza, além de se alegrarem conosco, serem tocados por aquilo que o Senhor vai falar. Vou pedir para o pastor Ademir estar fazendo uma oração para estar encerrando esse momento nosso aqui. Por favor, pastor Ademir. Amém. Pai Santo, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos aqui utilizando, Pai, esses equipamentos tecnológicos para podermos nos comunicar nesse momento tão difícil que a humanidade tem passado com essa pandemia, mas nós te agradecemos pelo teu cuidado, porque o Senhor tem nos guardado. E agora eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Diógenes, que ele possa continuar sendo bênção na frente dessa igreja, abençoando cada irmão da igreja também, os oficiais, que esse povo possa ser luz e sal, Pai, nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te agradeço também pela igreja congregacional aqui lá em Tanguá, que nós pastoreamos, pela misericórdia, que o Senhor também abençoe cada irmão, cada ovelha. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha família, esposa, meus filhos, que a tua boa mão seja também sobre nós. Abençoe também, Senhor, pastor Diógenes, sua esposa, suas filhas, essa casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, então. Obrigado, pastor Ademir. Obrigado a todos que puderam estar conosco. Deus abençoe. E esperamos vocês, então, no sábado, dia 27, às 19 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até logo mais. Tchau, gente. Tchau, pastor. Tchau.